Oi, oi, gente, tudo bom? Para quem me conhece, prazer rever. Meu nome é Júlia Valente, sou fonoaudióloga aqui da Fononline, mais especificamente responsável para a área de audiologia, e estou mais um mês aqui para conversar com vocês sobre um assunto bem legal, tá? Antes da gente começar a falar desse tema, que é um tema que vem crescendo muito, que a demanda vem aumentando bastante, eu queria te pedir para você se inscrever aqui no canal, dar aquele like, que a gente tem diversos vídeos, não só sobre audiologia, sobre as outras áreas da fonoaudiologia, que eu acho que tem discussões muito importantes que podem contribuir para a nossa formação, tá certo? O tema que eu escolhi hoje, por que que eu escolhi esse tema? Porque cada dia que passa, eu vejo mais essa frase sendo dita pelos pais quando eu vou atender crianças para fazer o Battle PEAT. A gente teve, por diversos motivos, muitos também associados à pandemia, ao isolamento social, à falta de contato, de escola, diversas outras questões. A gente vem vendo na nossa prática clínica um aumento importante dos casos de atraso de desenvolvimento e de atraso de linguagem de crianças, né? Normalmente crianças lá por volta dos 2, 3 anos, que deveriam aumentar vocabulário, falar mais, interagir mais, e são crianças que isso não está acontecendo. Esses pais preocupados começam a investigar, pediatra, neurologista, otorrino, e essa criança ela começa a ser avaliada por diversas especialidades, né? Começa a fazer diversos exames, normalmente vai para psicólogo, pedagogo, para fono de terapia. E dentre esses diversos exames que essa criança ela vai fazer para ser investigada, dentro disso tem que estar a avaliação audiológica básica, ou deveria estar, ou pelo menos uma avaliação auditiva que permita a gente saber o quanto que essa criança ouve. Por que que eu preciso saber o quanto que uma criança que tem um atraso de desenvolvimento, uma alteração de linguagem, ou uma simples alteração de linguagem ou um atraso, por que que eu preciso saber o quanto que essa criança ouve? Porque crianças que têm perda auditiva têm mais dificuldade, e essa perda auditiva interfere, sim, no desenvolvimento dessa criança, principalmente no desenvolvimento de fala. Porém, não é toda criança que tem atraso de fala ou atraso de desenvolvimento que tem alteração auditiva. Então, a gente faz a avaliação auditiva dessas crianças com atraso de desenvolvimento, com atraso de fala e com suspeita de autismo, para realizar um diagnóstico diferencial. Hoje em dia é absurdo, mas há 10 anos atrás, a gente teve diversos casos de crianças diagnosticadas com autismo, tratadas como autistas e que, na verdade, o que elas tinham era uma perda auditiva profunda. Então, sim, eu preciso que aquela criança que está sob investigação, que está no protocolo de autismo, realmente, para ver se vai fechar esse diagnóstico de autismo ou não, ela precisa fazer uma avaliação auditiva para eu descartar que essa criança tem uma perda auditiva, para eu descartar que aquela alteração que a criança vem apresentando é por causa de uma deficiência auditiva. E é para isso que o BER é pedido. O que, que eu vejo muito na prática clínica? A mãe chega para fazer o exame com a criança de 3 anos, aí a gente tem todo aquele problema, né, de que precisa dormir, precisa ficar quieta. Mãe, ele está vindo fazer o exame por quê? E a resposta é para ver se ele é autista ou não. E os pais, muitas vezes por falta de orientação, acham que o BERA, que eles estão indo fazer o PEAT, é o que vai dizer se essa criança é autista ou não. E na verdade, não. O BERA dando normal, ou uma avaliação auditiva dando normal, diz para a gente que a criança tem uma audição normal e que aquela alteração que ela está tendo no desenvolvimento não é por causa de uma alteração auditiva. Mas pode ser porque ela tem um autismo? Pode, mas pode ser por diversas outras questões, tá? Primeira coisa que eu acho que a gente tem que ter em mente. O certo não é que toda criança com suspeita de autismo faça BERA/PEAT. Essa criança ela precisa fazer uma avaliação auditiva. E a gente tem que lembrar que o padrão ouro para crianças acima de 6 meses para avaliação auditiva é a audiometria. Então, essa criança que está com um atraso de desenvolvimento, um atraso de fala, uma suspeita de autismo, ela tem que ser encaminhada para fazer a audiometria. O PEAT vai ser para aquela criança que a audiometria der alterada, aquela criança que não conseguir responder para a audiometria,
mas não para todas. O que a gente tem hoje em dia é, por padrão, pedir só o PEAT na maioria dos casos, que é um exame difícil de fazer com a criança maior. Uma criança que é autista, se ela realmente for, muitas vezes ela tem uma dificuldade de toque, ela tem uma hipersensibilidade ao som. O PEAT, a gente coloca um som um pouquinho mais alto no ouvido dessa criança. Tem que fazer pesquisa de frequência específica se eu quiser pensar em limiar auditivo. Não posso fazer com clique, é um exame muito mais demorado. A criança tem que dormir, enquanto, em muitas vezes, a audiometria seria o suficiente. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, não, o BERA-PEAT não dá diagnóstico de autismo, ele é uma das avaliações para ajudar no diagnóstico diferencial, para que o neurologista, junto com todas as outras avaliações, inclusive as avaliações de linguagem da fono, que está fazendo terapia com essa criança, para fechar o diagnóstico de autismo, e não deve ser o primeiro exame pensado para avaliação auditiva. O primeiro exame pensado para realizar a avaliação auditiva em qualquer criança acima de 6 meses tem que ser a audiometria e imitanciometria. E sim, existem audiometrias específicas para idades específicas, para casos específicos, e se eu uso a técnica correta, eu consigo fechar, se a minha criança colabora. Então, certo seria, se a criança chegar para mim para fazer audiometria, escolho a técnica ok, se a gente conseguir, massa, seguimos adiante. Se a gente não conseguir, aí a gente pensa em fazer um PEAT. Claro que a escolha da técnica da audiometria é fundamental, saber fazer a técnica é fundamental. Se essa criança tiver que fazer o PEAT mesmo, também saber fazer o PEAT numa criança ou um neurodiagnóstico também é fundamental. Mas não, gente, e a gente precisa conversar, a gente precisa divulgar, a gente precisa orientar os pais. Por quê? Eu chego com pais extremamente ansiosos, agoniados porque sabem que a criança precisa dormir, porque a criança precisa ficar quieta, eles já foram orientados sobre o PEAT, e o discurso é bem claro, é para ver se o meu filho é autista ou não. E não é isso que o PEAT faz, tá? O PEAT ajuda a saber o quanto a criança ouve, e se for só o PEAT clique, não ajuda, ajuda só a gente ver como é que o nervo está funcionando. E caso eu faça uma frequência específica, ou até caso eu faça uma audiometria ID normal, ajuda no diagnóstico diferencial, tá? Então, vamos saber para que a gente está fazendo o exame, como a gente pode contribuir. Sim, a avaliação auditiva infantil é de suma importância para todas as crianças, porque ouvir é fundamental para o desenvolvimento. Quem dirá para a criança que está com alguma dificuldade de desenvolvimento? Sim, é fundamental para ajudar no diagnóstico do autismo, para a gente fazer o diagnóstico diferencial para autismo, mas não é o PEAT que vai dar esse diagnóstico, tá? Caso vocês queiram saber sobre técnicas de avaliação infantil, a gente tem um curso de avaliação infantil. Quiserem saber do PEAT, a gente também tem um curso sobre PEAT na Fono Online. E eu espero que vocês me ajudem a divulgar isso, né? É um discurso, eu atendo criança, é algo que eu venho tentando explicar bastante, ao mesmo tempo que é explicar que não dá o diagnóstico, é fundamental fazer a avaliação auditiva para fechar o diagnóstico, tá certo? Qualquer coisa, a gente continua conversando, deixa seu comentário aqui, ou vai lá no Fono Online e faz um cursozinho com a gente, tá bom? Mês que vem eu tô de volta. Abraços!